Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, nesta noite, um frio aqui na minha cidade, tá na época do frio e aqui é bem frio. Mas eu quero falar mais um pouco da palavra de Deus, porque olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou apaixonada pela palavra. Eu gosto de estar falando sobre a palavra, estudando sobre a palavra. A palavra, ela é a fonte. Ela é a fonte de tudo que a gente quer saber, o porquê que está dessa forma esse planeta, Terra, as coisas acontecendo. A gente fica, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual é a finalidade? Qual é a minha missão? Por que eu estou aqui? E a resposta, ela está na Bíblia. Está tudo lá. É a fonte. Está tudo lá. Amém? Desde que eu conheci Jesus e que eu recebi Ele, aceitei como meu único Salvador, grandes coisas aconteceram na minha vida. Foi resolvendo. E eu vou falar uma coisa para você. A partir do momento que a gente recebe Jesus e começa a congregar, e começa a aprender sobre a palavra de Deus, e a gente percebe que você ouve o ensino e pratica, né? Você tem que ouvir e ir praticando na sua vida. Porque através de você é que você vai alcançar outras pessoas. Então você tem que ir ouvindo e colocando em prática na sua vida. Vai começar por você. Porque o mundo não lê a Bíblia. Na verdade, o mundo, ele lê você. Então, quando eu venho para Jesus, eu tenho que estar pronta, porque vão ficar de olho, eles vão querer me interrogar, eles que vão querer entender, e eu tenho que estar estudando para mim poder falar realmente o que está na Bíblia, né? Aprender a Bíblia, a interpretação da Bíblia, ficar com pessoas que já conhecem já há mais tempo, pessoa que a gente percebe que também gosta da palavra de Deus, que quer aprender a palavra de Deus. Essas pessoas que é bom você ficar junto, fazer parte, né? Tá tendo uma reunião, estão ali falando da palavra de Deus, e você precisa passar a estar no meio deles e começar a sair, né? De outras coisas que a gente costumava ficar, que eram coisas que não nos edificava, não edifica, não resolve. E a gente vai aprendendo que até a canção, as músicas, é tirado, né? O Senhor, Ele tira o cântico velho da nossa boca, Ele tira e coloca um cântico novo. Um cântico que verdadeiramente vai fazer sentido, vai me edificar, vai sarar a minha vida. Porque tudo que é no nome de Jesus, tudo que faz parte da palavra de Deus é bom demais para nós. Realmente muda a nossa vida. E o Senhor vai fazendo aquela limpeza, vai curando de dentro para fora. De dentro para fora. E nós vamos alcançando a cura, a libertação, seremos transformados em Cristo, nossa mente é renovada. A gente começa a perceber que nem todo pensamento que vem, a gente começa a filtrar de onde está vindo esse pensamento. Quem está colocando esse pensamento agora aqui na minha mente?
Então você começa a filtrar, porque a mente ou a alma é o campo aonde o inimigo vai jogar setas, sugestões, ideias, imagens, entendeu? Então por isso que a gente tem que filtrar. Peraí, tá sendo para a glória de Deus isso? Vai edificar? Não é? Então, aí você já, né? Não, esse pensamento não vem de Deus, não. Pode saindo, porque isso não vai edificar a minha vida. Amém? Aí você começa, Senhor, renova a minha mente. Renova a minha mente em Ti, Senhor. Aleluia. E aí vai mudar, começa mudando já os seus pensamentos. Que nem sempre são seus, tá vindo. Tá vindo de algum lugar, né? Então, é a mente, é o campo aonde o inimigo da nossa alma, ele ainda tenta contra nós. E onde nós falamos, o Senhor fala conosco pelo nosso espírito ou coração. Amém? Porque o Senhor é espírito. Aleluia. Então Ele fala conosco pelo nosso espírito. Aleluia. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo já vem para dentro de você. Ele mora dentro de você. Amém? Glória a Deus. A gente vai ver aqui então. Vamos ver aqui. Amém? O que significa permanecer em Cristo? Ter uma fé inabalável no que Cristo fez ao seu favor. A fé tem que ser inabalável. Aconteça o que acontecer, a nossa volta, família, briga, um de mal aqui, outro de mal ali, a política do jeito que está, às vezes a empresa, tudo está estranho, tudo está de mal a pior. Mas não desisto, não me desespero, porque eu tenho uma fé e ela está inabalável. Nada vai abalar. Por quê? Essa fé faz eu entender que há uma esperança viva. Eu creio que tudo vai ficar da maneira correta. E enquanto está essa bagunça, não vai me abalar. Eu vou estar sempre dizendo, Senhor, isso vai mudar. Em nome de Jesus, seu Filho amado, isso vai mudar. Isso não vai ficar assim. Amém? Então a gente não se desespera mais. Tá? Não que a gente está gostando de ver o que está vendo. Não que eu estou sentindo, nossa, que maravilha, aleluia, glória a Deus. Não é isso. Não, mas glória a Deus. Porque eu tenho um Deus poderoso que no meio de tudo isso, Ele cuida de mim. Amém? Ter consciência de quem você é nele. Aleluia. Remido, justificado, nascido na família de Deus, colocado como filho, herdeiro de Deus. Aleluia. E co-herdeiro com Cristo. Amém? Então, a partir do momento que eu estou vivendo na palavra, estou procurando obedecer o que eu estou aprendendo na palavra de Deus. Amém? E nessa palavra tem promessa para mim. Tem libertação. Tem transformação. Tem revelação. Aleluia. Tem cura. Tá, estou vivendo na palavra. Então, eu posso ficar tranquila. Certo? Para mim e para aqueles que eu oro.
para a minha geração, para a minha família, para as pessoas que Deus coloca na minha vida, para mim orar, para mim conversar, falar sobre a palavra, ensinar aquilo que eu já aprendi. Eu passo, entendeu? Ajudando sempre, 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 sempre ajudando. Amém? Então, nós temos tudo isso, nós somos assim, nós somos importante para o reino de Deus. Nós temos um Espírito Santo. Mora onde? No céu? Não, dentro de nós. E Ele fala conosco. Quando as pessoas falam, não, mas como que Ele fala? Eu não tenho prestado atenção, eu não tenho ouvido. São pessoas que ainda não aprendeu e não prestou atenção no que é o Espírito Santo em nós. Às vezes, durante a nossa caminhada no início, não falavam muito sobre o Espírito Santo, pelo menos para mim. Era uma coisa rasa. O Espírito Santo e vupt, entendeu? Já passaram para outras coisas. Mas um dia eu li um livro falando sobre o Espírito Santo e eu fiquei apaixonada, impactada. Porque eu descobri que Ele fala comigo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Manter uma vida de comunhão com a sua palavra. Então, em tudo que você vai aprendendo ali, você vai pôr em prática, vai se esforçando, aí você percebe que está mudando até as suas atitudes, os seus comportamentos, as suas palavras, as suas conversas, aonde você pisa, começa a mudar. Olha que lindo. É porque você está em comunhão com a palavra. Manter uma vida de oração. Orar. Para cada problema que você vai orar ali, é uma forma específica de orar. O Senhor tem unção para cada momento nosso com Deus. Amém? Quando você está congregando num local que ali está os salvos reunidos, né? Aqueles que querem ser salvos, estão ali todos no mesmo Espírito. Então, é um tipo de unção que ali é derramado. Amém? Quando você está conversando dentro da sua casa, você recebe pessoas e elas querem saber da sua fé, então você começa a ensinar, a conversar, a ir na palavra, outro tipo de unção que está sendo derramado ali. Irmãos, o Senhor, Ele sabe, Ele dá as armas que nós precisamos para tudo. Armas espirituais, né? Para combater o inimigo. Ele dá unção também, que é necessária naquele momento. Render-se ao Espírito Santo. Ouvi-lo. Mas ele não fala comigo. Não, ele fala. O Espírito Santo está sempre falando com a gente. É só a gente tomar atento para isso, prestar atenção. E ter uma vida de obediência, porque a desobediência, oh meu Deus, é muito perigoso. A gente perde de ter o melhor de Deus, a gente perde. Gente, é perigoso. É muito perigoso, até de perder a salvação. Então vamos obedecer. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui mais à frente. Aleluia, glória a Deus. Manter-se cheio do Espírito Santo. Apartar das coisas do mal, procurar não ficar, né? Refreando a nossa língua. Tem coisas que não tem necessidade de falar. Então, a gente vai ter que, pra quê? Tá? Então, você pensou, vale a pena falar? É para falar? É momento? Não é momento? A gente precisa vigiar muito nisso. A língua. Aleluia, glória a Deus. Orar em outras línguas, orar no Espírito, né? Judas, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porém, amados,
edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Isso significa falar em línguas, orar em línguas. É muito importante. Tem pessoas que falam que é bobagem, que não precisa. Não, precisa sim. Nos edifica. É algo lindo e maravilhoso, né? Quando nós oramos em línguas, nós oramos de fato, né? Orar no Espírito, é orar em línguas. Não estamos entendendo nada, mas não tem problema. As coisas de Deus é assim mesmo. Mas estamos sendo edificados. Então é necessário orar, falar em línguas. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha marcado. Então, o homem natural é aquele que ainda não recebeu a Cristo. Então ele não entende de coisas espirituais. E ele fica meio que abismado e nos chama até de loucos. Mas já fomos avisados isso também pela Bíblia, né? Para o ímpio, aquele que não conheceu ainda Jesus, é loucura. Mas para nós que já nascemos de novo, estamos em Cristo, somos agora nova criação, certo? Filhos amados, para nós é poder de Deus. A nossa fé, que o ímpio não entende. Vocês são loucos. Vocês não estão bem, não, vocês são loucos. Não, nós estamos bem. Aleluia. Mas ele não pode entender isso, porque ele não nasceu de novo ainda. Amém? O que é o homem espiritual? Aquele que recebeu a Cristo e que tem a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus. Esse é o homem espiritual. Isso é maravilhoso, porque se ele tem a vida dele dirigida pelo Espírito de Deus, porque o Espírito nos dá o comando, é só a gente prestar atenção, né? Vai, não vai, fale, não fale, compra, não compra, muda, não muda, né? Ele vai dar o comando. É só a gente prestar atenção, viver em espírito. Aleluia. Este é o homem espiritual. O homem carnal, esse é triste. O homem carnal é aquele que já recebeu a Cristo, mas vive em derrota, porque confia em seus próprios esforços para viver a vida cristã. Errado. Porque nós falhamos. Então nós temos que estar vivendo no Espírito, prestar atenção no comando que Ele nos dá. Porque os melhores planos o Senhor tem para nós. Amém? Então, o homem carnal, aqui é pior, porque é aquele que já conheceu, né? Mas não. Talvez não entendeu, não consegue, não usa fé. Então ele confia nele mesmo. E não é assim, né? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora uns recadinhos, né, para o coração. Idolatria. Idolatria, gente. Idolatria não é só lá, né? Idolatrando imagens de escultura também, que a palavra diz. Mas não é só isso. Tudo que você coloca na frente de Deus, tudo que, até coisas, né? Tem pessoas que idolatram coisas. Tem pessoas que idolatram o seu carro, né? Não pisa, não faz isso, não mexe aqui, não, senta direito. É aquela coisa, né? Guarda na garagem, nem usa muito direito, nem usa direito, nem usa como que tem que ser usado, porque o carro, né? Não idolatre coisas. Deus criou as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Presta atenção, entendeu? Ser melhor do que os outros é competição. Ser melhor para os outros, isso é evangelho. Amém? Perceber a dor do outro, a necessidade do outro e ajudar naquilo que você pode. Às vezes você não tem o dinheiro, mas você tem influência. Você conhece pessoas que têm condição. Aí o que você vai fazer? Você vai conversar com pessoas
e a pessoa vai ajudar. De toda forma, tem como ajudar. Mesmo se você não tem o dinheiro, mas tem como ajudar de outras maneiras. Então, isso é o amor. Cuidar um dos outros. Um ajudando o outro. Que maravilha. E a gente sempre tem algo para que a gente possa ajudar. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Por mais essa noite. Que eu possa estar aqui falando da sua palavra. Todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que elas possam ser alcançadas. Senhor, que o Senhor vá na necessidade de cada uma delas. Essas que já conhecem o Senhor, que sejam mais abençoadas do que elas já são. Aleluia. Que elas possam avançar sempre e romper o que precisa ser rompido. Senhor, e continuar nessa marcha. Aleluia. Te conhecendo a cada dia, aprendendo cada vez mais da tua palavra, Senhor. Aleluia. Vindo para o pleno conhecimento. Aleluia. Para que ela possa ter as promessas todas. Que ela possa ter o melhor do Senhor aqui nessa terra. Aleluia. Te peço no nome de Jesus. Aqueles que ainda não te conhecem, traga, Senhor, para o conhecimento. Traga, Senhor. Aleluia. Traga, Senhor. Que elas também possam fazer parte da salvação em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. E até a próxima. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.